Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada. Aqui é o Matheus Castro, professor de História Geral aqui do Meta. E hoje eu vim aqui fazer com vocês 20 questões de História Geral do vestibular da URGS. A ideia aqui é a gente ter uma base de como resolver essas questões de maneira objetiva, para a gente ganhar até um pouco de tempo aí para as provas mais difíceis, né, de ciências da natureza e por aí vai. Bom, vou começar aqui então com uma questão de antiguidade oriental. Vocês vão perceber que eu vou fazer numa ordem cronológica, começando lá na antiguidade, chegando até o século XX, respeitando a lógica da prova da URGS, que é uma prova também cronológica, organizada cronologicamente, tá? Então, vamos lá. Uma questãozinha aqui sobre antiguidade oriental, que é o recorte da história que estuda as sociedades ali do Antigo Oriente Médio e da Antiga África, tá? Egito Antigo, Mesopotâmia, persas, fenícios, antigas sociedades africanas e por aí vai. Então, temos um enunciado bem simples aqui com relação à história das antigas sociedades africanas e do Oriente Médio. Assinale a alternativa correta. Aqui, pessoal, a gente tem que ter bem claro as características específicas de cada um desses povos. Se a gente dominar ali uma característica principal de cada uma, a gente já consegue diferenciar esses povos diferentes, né? Então, com relação à história das antigas sociedades africanas e do Oriente Médio, assinale a alternativa correta. Letra A. Os assírios notabilizaram-se pelo estabelecimento de relações comerciais pacíficas com diversos grupos sociais localizados entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo, e foram reconhecidos como o único império antigo desprovido de exército. Bom, pessoal, então vamos marcar aqui as características principais: estabelecimento de relações comerciais pacíficos com diversos grupos no Golfo Pérsico e no Mar Mediterrâneo, reconhecido como o único império antigo desprovido de exército. Gente, essa alternativa só estaria correta se a gente estivesse falando dos fenícios. Mas aqui nós estamos falando dos assírios, que são um povo conhecido por ser um povo belicoso e por ser o primeiro povo a ter um exército permanente, tá? Então, essa alternativa, ela tá incorreta. Perdão, essa alternativa ela tá incorreta. Seguindo para a próxima alternativa, então. Muitas sociedades do norte da África, antes do contato com as religiões cristã e islâmica, organizavam-se de forma matrilinear, conferindo às mulheres um papel destacado nas relações de poder. Olha, gente, essa aqui está parecendo a correta. Para quem não sabe, organização matrilinear é aquela onde o título de poder, por exemplo, um faraó egípcio, passa de mãe para o filho e não necessariamente do pai para o filho. Pensem aí em quantas faraós mulheres vocês conhecem, famosas, né? Cleópatra, Nefertiti, Hatshepsut, enfim, várias aí que a gente pode falar, né? Então, de fato, muitas sociedades do norte da África se organizavam de forma matrilinear, principalmente antes da penetração do cristianismo e do islamismo no continente, que tem essa carga mais patriarcal. Então vamos deixar essa B aqui de stand-by, tá? Porque ela provavelmente está correta. Letra C. A civilização egípcia, favorecida pelo sistema hidráulico do Nilo, encontrou no rio uma barreira de proteção natural que impedia o avanço e o contato com os demais povos da África. Errado. O Nilo permitiu com que os egípcios tivessem contato com povos do centro do continente africano justamente pela fácil navegação do rio, né? Então não foi uma barreira de proteção natural. A civilização egípcia utilizou-se do rio Nilo para ter contato com outras civilizações. Então vamos marcar, essa aqui está errada também. Letra D. Os povos da Núbia, situados no nordeste do continente africano, formaram a civilização meroítica, caracterizada pela ausência de práticas religiosas, pela simplicidade dos seus modelos arquitetônicos e pelo isolamento social. De novo, pessoal, dificilmente uma civilização aqui da antiguidade ela é isolada.
né? Todas estabeleceram amplo contato comercial e cultural com as outras. Os próprios núbios da civilização meroítica tinham um contato comercial gigante com o Egito e cultural também. Para vocês terem uma ideia, a civilização meroítica também construía pirâmides com o intuito de servirem como sarcófagos para os seus líderes políticos, que nem a pirâmide egípcia, né? Elas são pirâmides um pouquinho menores, mas a lógica religiosa é a mesma. Então, isso aqui é um outro absurdo, né? Nenhuma civilização antiga tem ausência de práticas religiosas. Isso aqui é um absurdo. Todas essas civilizações antigas, pessoal, elas são teocracias, onde o poder político e o poder religioso se confundem, são a mesma coisa, tá? Então, a alternativa errada. Letra E. Os hebreus organizaram-se a partir de clãs patriarcais, localizados às margens do rio Jordão, e constituíram-se como povos predominantemente agrícolas, proibindo as atividades pastoris consideradas impuras pela Torá. Bom, pessoal, essa aqui estava indo muito bem até aqui o Rio Jordão, mas quando começa a falar em proibir as atividades pastoris, né? Acompanhar rebanhos de animais como cabras, aqui que está errado. A economia dos hebreus, pessoal, ela era predominantemente agropastoril, tá? Pensem, inclusive, né, na principal fonte histórica que nós temos para estudar os hebreus da antiguidade, que é a Bíblia. Quantos personagens bíblicos são pastores, né? Então, definitivamente essa alternativa aqui está errada. Sobrou para nós apenas a letra B, que fala sobre essa estrutura de poder matrilinear nas sociedades antigas africanas antes da penetração do cristianismo e do islamismo no continente. Feitoria, então, gurizada. Podemos partir para a próxima.